Você falou há pouco da maquiagem, do batom, eu vejo um batonzinho aqui. Há uns anos atrás, não vou me recordar direito os anos, a gente ouviu dizer que algumas marcas de batom, até para melhor fixação do produto, tinham uma quantidade muito grande de mercúrio. Isso é verdade? Infelizmente, todo produto que você vê que fixa bem, cor, principalmente chumbo, tá? Tem uma grande quantidade de chumbo, tá? Mas eles carregam metais de uma forma geral. Chumbo, carregam mercúrio, por exemplo, os aerossóis, né? Como tem aqui um exemplo, tá? Toda vez que eu quiser usar um desodorante, principalmente com grande poder antiperspirante, aquela capa branca formada, aquilo é alumínio puro. Alumínio é relacionado a várias teorias de degeneração, teorias de envelhecimento cerebral. Então, quer dizer, para evitar o suor excessivo, eu tenho outras formas, não com esses produtos. Ou então você pode pesquisar, existem sites hoje em dia, tá? Infelizmente, mais sites americanos, europeus do que sites nacionais, que mostram, inclusive, tipos de produtos que você deve buscar. Né? Por exemplo, leite de magnésio. Uma dermatologista que eu fui falou, olha, ao invés de usar desodorantes, use leite de magnésio. Porque o que causa o cheiro do suor, o que é? Uma contaminação, a proliferação de bactérias. Leite de magnésio não deixa se proliferar essa bactéria. E de repente essa bactéria também está proliferando dentro de você porque o teu intestino não está funcionando bem. Tá? Você sabia que você tem dentro do seu intestino, do seu tubo gastrointestinal, 10 vezes mais em número, você tem 10 vezes mais bactérias do que você tem células no seu corpo inteiro? Mas se essas bactérias foram benéficas, tudo bem. E as maléficas? Não, a ideia é isso, é um balanço. Nós temos que ter esse balanço entre a microflora. Mas é para te demonstrar a importância disso no nosso organismo. Cada colherada que você dá de um alimento, por exemplo, eu costumo dizer que não tem neutralidade. A colherada que você dá, ela está indo para o bem ou para o mal. Você escolhe se você vai acariciar ou se você vai dar um tiro. E esse tiro pode ser dado a partir dos enlatados, por exemplo? Enlatado, sim. Na verdade, eu trouxe um enlatado aqui muito mais para mostrar que, às vezes, nós fazemos recomendações saudáveis no consultório. Porque, por exemplo, hoje, a recomendação de um cardiologista, de um médico que tem essa visão ortomolecular como eu tenho, a ideia é você não fazer um uso excessivo de carne, por exemplo. Tá? Carne vermelha. O grande problema da carne vermelha, né? Em primeiro lugar, se a carne ela é uma carne processada. Né? Tem uma substância chamada nitrito, são os nitritos, eles são extremamente cancerígenos. Agora, se eu pegar uma carne que não foi processada e eu vou grelhar essa carne, bom, então carne grelhada está tudo ok, né? Eu coloquei ela para grelhar, só que eu estou grelhando ela em alta temperatura. O que acontece? Eu transformo um ingrediente da carne, chamado de creatina, num outro ingrediente chamado amina heterocíclica. Esse nome, que é um palavrão, na verdade, quer dizer que é algo cancerígeno ao seu organismo. Então eu falo, não, então não coma carne, coma peixe. Aí meu paciente vira e fala, olha, eu adoro atum, eu como atum na pizza, eu como atum na salada, como atum em tudo. Atum dos peixes é o que mais carrega mercúrio. Por quê? Na verdade... Da forma como ele vive, como ele se alimenta? É dito que alguns peixes, os peixes maiores e gordurosos, tá? Eles têm uma capacidade maior. A gordura, na verdade, ela serve como um meio de defesa do seu organismo para intoxicação. Tá? Tanto é que os ursos polares, pela quantidade de gordura que eles têm, foram encontrados, eles nunca tiveram contato com organofosforado, que é pesticida, agrotóxico, nada disso. Está lá no urso polar, está no polo, ele não tem contato com essas coisas. Mas através da água, dessa contaminação global, eles estão entre os animais que têm um maior índice de intoxicação. Justamente pela gordura dos peixes? Pela gordura, porque a gordura, na verdade, pela gordura dele, né? E a contaminação da água, tá? Ele entrando em contato com esse meio ambiente contaminado, a gordura tem um grande acúmulo de gordura, de toxinas. Mas se eu me alimento de um peixe com alta contaminação, como você diz, de mercúrio, tipo atum e outros... Então, por exemplo, não coma sempre atum, né? Intercale entre os peixes. Quer ver um ótimo peixe para isso? Sardinha. Sardinha é rico nos ômegas e tem pouco grau de intoxicação ambiental. Mesmo ela enlatada? Então, a enlatada, isso a gente tem que tornar também o mundo mais prático, né? Não posso virar para ninguém e falar, olha, você não vai usar mais o enlatado. É lógico que o enlatado, o grande problema, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais antes você tem, mais ites você tem. Então, quanto mais corante, conservante, acidulante, você vai ter mais rinite, bronquite, estomatite, todas as ites que são as inflamações. Todas as ites que são inflamações. Tá? Então, nós temos que ter uma ideia disso. Então, intercale, tá? Como o peixe que não é enlatado, com o peixe fresco também, procure um peixe
Então, saibam que eu queria deixar essa informação para o teu público, dar essa informação pública em saúde, que o atum carrega grande quantidade de mercúrio. Então, tomem cuidado para não fazer exclusivo o uso de atum. Quer dizer, não é para a gente não consumir mais o atum, Não. mas não tenha na sua alimentação um peixe, só o atum. Mas quantas mães falam, olha, super saudável a alimentação do meu filho, porque ele pega uma lata de atum E come todinho. e junta com maionese e faz aquele patê e come todinha a lata, Com né? pão de forma inteirinho. Eu estou falando de um óleo vegetal que o teu organismo não reconhece como gordura natural. Aliás, eu posso fazer uma revelação bombástica aqui no teu Mais programa? uma, pode? Mais uma? A maionese? Como cardiologista, eu venho aqui te dizer o seguinte: comam ovo, tá? E eu digo para você que eu tenho preferido a manteiga do que a margarina. Ah, isso eu aprendi outro dia Tá. e eu achei ótimo. Por quê? Porque é uma gordura saturada e sabe que você é feito de gordura saturada, Quer dizer, o corpo né? da gente precisa de gordura? Precisa de gordura saturada. O teu corpo não reconhece a gordura trans, a gordura vegetal que se transformou em algo próximo. Que é o que dá aquela cremosidade à margarina. Isso. Teu corpo reconhece isso como tóxico, tá? Então a gente volta no tempo e vai buscar um infarto naquela época que tinha banha de porco, vai buscar... Não tinha tanta incidência desses problemas crônicos, né? Justamente por causa disso. E pela forma de vida das pessoas, quer dizer, se caminhava muito mais, não se tinha essa facilidade que a gente tem hoje de carro, controle remoto. A Sem gente dúvida. se Atividade mexia. física, uma dieta mais balanceada, tomar cuidado com essas toxinas em excesso, viver tudo industrializado. A ideia é fugir um pouquinho disso, ter o lado natural e ter esse conhecimento. Isso eu acho fundamental. Só para a gente encerrar, quando a gente fala em uma alimentação natural, as pessoas pensam, ah, que bom, então legumes, frutas e verduras é um indicado. Só que também em alguns alimentos a gente tem uma quantidade muito grande de agrotóxicos que fazem muito mal à saúde. De que forma a gente pode minimizar esses efeitos? Infelizmente, existe realmente... Está sendo divulgado que o uso do hipoclorito de sódio, então usar a água sanitária e tal, para limpar os alimentos, seria 80% eficaz. Existem vários estudos demonstrando que não. Não? Tá? Você tem uma eficácia de perto de 30% com detergente, de 20% a 30% com a água sanitária. Tá? E tem outras vias, mas também que não são tão significativas de você usar. Enfim... A ideia é saber que existem alguns alimentos que têm um alto poder de captação. Como tá? o tomate. Pimentão é o primeiro deles. Pimentão é o pior tá? de todos? Na verdade, o tomate, ele está na lista dos 9 mais e ele sofre muito porque ele recebe várias cargas de pesticida. São né? 5 cargas. Né? Então, essas cargas que ele recebe desses agrotóxicos, né? Eu prefiro continuar chamando de agrotóxicos do que defensivos agrícolas, né? Mas aqui estão entre eles pimentão, tem o tomate, tem a cenoura, tem o mamão, mas eu digo ainda o alface, digo a uva, tá? Esses são bastante importantes, e o morango, tá? Então, se você tiver que fazer uma escolha em comprar orgânico, pense nesses, tá? Para comprar orgânico, porque eles carregam um pouco mais. E não é dizer que só fica na casca. Alguns agrotóxicos, eles entram na seiva, tá? Então, isso pode comprometer. Pena que ainda, infelizmente, a gente não encontra os alimentos orgânicos numa escala para a população poder fazer uso. E um né? preço mais acessível né? à população. Mas aí eu acho que cabe mais uma vez uma informação. Quanto mais a gente buscar um alimento orgânico, maior o número de produtores que vão olhar para esse alimento como um alimento importante, porque os cheios de agrotóxicos vão encalhar e ninguém rasga dinheiro. E para um alimento se tornar um alimento considerado orgânico, há um estudo muito grande de solo, de água subterrânea, para a gente saber se aquele alimento de fato é orgânico. Então, quer dizer, cabe sim uma responsabilidade do cidadão de fazer essa escolha, porque com isso a gente vai multiplicar o número de produtores de alimentos orgânicos, né? Sem dúvida. E desejo a todos que vivam uma vida não dentro de uma bolha, mas que procurem as escolhas saudáveis, busquem o uso de antioxidantes, isso é fundamental para todos nós. Então vamos repor vitaminas, vamos repor antioxidantes, vamos entender os nossos hormônios, porque nossos hormônios caem terrivelmente a partir dos 30 anos de idade. Então essas substâncias elas podem causar quebras hormonais e causar grandes problemas na nossa vida. Tá? Check-up é fundamental. E qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente. Dr. Fábio César dos Santos, Volta Mulheres, porque sei que a gente tem muita coisa ainda a falar sobre isso, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Obrigada pela aula de hoje, viu? Adorei. Isso, obrigado pelo convite viu? e possibilidade de dizer isso para a tua população. E espero mais vezes. Olha, agora já estou pensando aqui em tudo.